E o dólar começou a semana sendo cotado em baixa, com os investidores ainda à espera de um acordo nas negociações sobre o aumento do teto da dívida pública dos Estados Unidos. No Brasil, a expectativa é pela votação do texto do novo arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, prevista para ocorrer nesta quarta-feira. Mas como isso mexe com o bolso do produtor rural? Quem nos explica sobre esse assunto aqui é o economista da Tendências Consultoria, o Silvio Campos. Boa tarde, Silvio. Seja muito bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Sempre um prazer falar com vocês. Ô Silvio, quais são as expectativas para o preço do dólar aí nas próximas semanas? Você acha que a tendência ainda é de queda? Porque tivemos a indicação de um recuo pelo boletim Focus, né, no início dessa semana. O que você acha? Como a gente costuma dizer, dólar é sempre uma variável muito difícil, né, de projetar, ainda mais esses movimentos de curto prazo. Sempre são diversos aspectos, né? Você lembrou bem agora há pouco de um deles, que é a negociação do teto da dívida nos Estados Unidos. Esse é um tema muito importante, que a gente espera que vá se resolver, mas que ainda está com um certo impasse. Tem também a dúvida sobre o Fed, se sobe mais os juros, quando começa a cair, também lá nos Estados Unidos. Mas, de forma geral, eu diria que já houve uma queda importante do dólar aqui, acho que há espaço ainda para alguma queda residual, mas eu diria que o mais provável é que ele siga aí rondando esses 4,90 com 5, alguma coisa nessa direção, até porque se temos aqui, né, a questão do arcabouço sendo encaminhada, né, a questão fiscal que é importante, mas seguem ruídos, né, incertezas não só fiscais, como a questão com o Banco Central, esse embate com o governo, tudo isso gera incerteza. Então, a princípio, eu diria que o mais provável é que o câmbio siga num curto prazo, próximas semanas e meses, rondando mais perto desses níveis pouco abaixo de R$ 5. E quais são os principais efeitos negativos, né, essas sucessivas quedas, né, no preço do dólar para o produtor rural aqui no Brasil? Na verdade, eu diria que o risco maior é de um descasamento, né? O fato do produtor ter adquirido insumos com um dólar mais alto e agora tendo que vender aí a safra com uma taxa mais baixa, né? Então, acho que esse é um risco que existe, mas claro que olhando, né, mais à frente, diria que esse patamar, claro que os produtores vão saber, obviamente, muito mais do que eu, mas não dá para dizer que seja um dólar desfavorável, né? Acho que o risco, de novo, é maior na questão do descasamento. Claro que com o câmbio agora mais acomodado perto aí desses R$ 5, as decisões podem ser tomadas de uma maneira um pouco mais segura, ainda como a gente sabe, né? O câmbio oscila muito e sempre tem o risco aí de algum movimento um pouco mais à frente, tendo em vista que ainda tem questões de incertezas, né, importantes, tanto aqui como no exterior. E essa queda do dólar, ela pode impactar em relação ali aos custos de produção também, Silvio? Sem dúvida, né? E nesse sentido acaba sendo um fator que opera numa direção positiva, né? No fundo, você tem defensivos, né, insumos que são comprados no exterior e que refletem muito a questão cambial. Houve também, né, nesses últimos um ano e meio, todo esse efeito ainda de pandemia com guerra em especial, cujos impactos estão sendo diminuídos nesse momento, né? A própria questão do petróleo, né, que é um insumo importante também, e que, de certa forma, também houve uma correção. Então, nesse sentido, há, pelo menos do ponto de vista de custos, sinais melhores, né? E o próprio câmbio mais baixo também acaba atuando nessa direção. Agora, me fala uma coisa, com essa desvalorização, né, da moeda norte-americana, você acredita numa maior aposta dos investidores de moedas de países emergentes, por exemplo, como o Brasil? Essa é uma possibilidade real, né? Claro que o Brasil, inclusive, tem esse diferencial, né, na questão dos juros, que acaba sendo um atrativo, né? Quando a gente olha outros emergentes, claro que há algumas situações particulares que afugentam investidores, né? O caso da Rússia, o caso da Turquia, alguns países latino-americanos também com dificuldades, Argentina, Chile, Colômbia, enfim. Então, de certa forma, o Brasil, juntamente talvez com o México, África do Sul, talvez, são países que, dentre os emergentes, que apresentam algum tipo de atrativo, um pouco mais de segurança, né? Então, nesse sentido, também diria que os investidores, olhando também a perspectiva de queda de juros dos Estados Unidos no ano que vem, comecem a olhar com um pouco mais de atenção para outros países, e o Brasil acaba, de certa forma, sendo
um país atrativo. Mas também não creio em nenhuma grande enxurrada de recursos para cá que possa jogar esse câmbio para níveis muito mais baixos. Diria que nossos riscos e dilemas aqui também, de certa forma, impõem algum limite a esses movimentos. Agora, existe uma grande expectativa do mercado, né, em relação à aprovação do novo arcabouço fiscal. Qual que é a sua avaliação a respeito desse assunto? Olha, esse texto, eu diria que ele é o que foi possível nesse momento, né? Ele ainda não resolve, longe de resolver, os nossos problemas e dilemas fiscais, que, na verdade, vão, em algum momento, ter que ser revisitados, né? Questão de despesa obrigatória, eventualmente a própria Previdência. Mas, de certa forma, nesse momento, era o que dava para ser feito. Ele tem o mérito de estabelecer um limite para o crescimento das despesas, né? E acho que esse é um ponto importante, ainda que, olhando o curto prazo, os próximos 2, 3 anos, a despesa vai crescer ali no teto dos 2,5%, a dívida continuará crescendo, né? Olhando pelo menos aí os próximos anos. Então, acho que dá para olhar esse arcabouço tanto do lado do copo meio cheio como o copo meio vazio, né? Então, acho que no frigir dos ovos é o que deu para ser feito, nada muito entusiasmante, que não resolve nossos problemas, mas que, de certa forma, pelo menos minimiza aqueles temores mais agudos de que o país estaria indo para um descontrole de dívida e de déficit. Isso, a princípio, não é o cenário mais provável. Silvio, obrigada pelas suas avaliações aqui, por compartilhar com a nossa audiência. A gente se fala numa outra oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima.